Senhoras e senhores, queridos irmãos seguidores da fanpage da Sociedade de Estudos Espírita e das redes sociais da TV Tonhão. Estamos em mais uma live semanal que fazemos todas as quintas-feiras, hoje com o tema Flagelos Destruidores. A pergunta é: com que finalidade acontecem tais horrores? Deus parece querer castigar a humanidade com flagelos destruidores, que, na verdade, nos causam um mar de dores. Para fazer a humanidade avançar mais depressa em seu rito, mercê da lei do progresso, cuja rebeldia de modo expresso não pode ultrapassar os limites já prescritos. Então, a pergunta é: com que finalidade? Kardec fez aos espíritos e eles responderam que é para fazer a humanidade avançar, porque existe uma lei do progresso. O homem que se acomoda, que não procura alcançar a meta para que ele veio, não atingiu a sua missão que lhe trouxe ao planeta Terra. Contra a vontade de Deus não pode prevalecer a má vontade dos homens. Então ele tem algumas reencarnações e permanece na sua rebeldia, estacionado, sem nada fazer para poder avançar. Então acontecem esses fenômenos de mortes coletivas, onde são levados um grupo de pessoas que estão nessa condição para poder dar a oportunidade de um outro grupo que espera nova oportunidade de se recuperar, de fazer o replantio dos seus erros, possam reencarnar e que estão na fila do outro lado, na espiritualidade. Então há sempre esta troca. Para Deus não faz diferença se o nosso retorno à vida, à pátria espiritual é individual ou coletivo. Chegando no dia, chegando na hora, não faz diferença de que forma voltaremos. Para entender, porém, esse assunto, é necessário ver a trajetória do espírito total, da criação simples e ignorante até atingir a perfeição ideal, para poder entender todos os resultados, por vezes mal interpretado, de uma bênção divinal. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 738. Para entender esse mecanismo de evolução espiritual do qual estamos falando, é necessário ver o quadro todo, como Deus está vendo. Deus é onisciente. Ele sabe tudo antes, durante e depois. Nós estamos vendo apenas o quadro atual. E por isso não temos como julgar a obra de Deus. Seria necessário ver toda essa trajetória, porque muitas vezes o que a gente acha que é um castigo, uma maldição, alguma coisa que só acontece com a gente, muitas vezes é uma bênção, um aprendizado que Deus está nos submetendo, uma provação, uma expiação que vai ser muito benéfica para a gente futuramente. Não se pode julgar estas coisas sob o ponto de vista pessoal. Os chamamos isto de flagelos por causa dos prejuízos que causam,
de uma forma geral. Vemos apenas o lado negativo dos prejuízos, mas devíamos saber que o homem é o artífice de sua própria desgraça. Na verdade, ele está sendo provado, ele está expiando coisas que ele fez nessa vida ou na vida passada. Sempre dava um exemplo na casa espírita, quando eu dizia que quando eu era criança, por exemplo, ia na feira, o litro de farinha era 1 litrão. Agora diminuiu bastante. Quer dizer, a pessoa passa 10, 20, 30 anos roubando de cada freguês aquele pouquinho de farinha na hora da venda. E ele desencarna com essa dívida. Não furtar é lei de Deus. Então ele volta e tem que ressarcir esse erro. Aí ele volta agricultor. Planta, faz a sua plantação, fica esperando a colheita e vem um temporal e arrasa tudo. Aí ele aparece na televisão chorando, né? Como é que ele vai fazer para pagar as contas e etc. Aí algumas pessoas dizem, como é que Deus permite uma coisa dessa? Deus não tem participação, ele sabia qual é a lei, não furtar. Então foi ele que praticou o mal e agora está devolvendo, porque Deus é justo, ele vai sentir na pele aquele sofrimento que ele causou em alguém sempre, em forma não de castigo, mas de aprendizado, para saber que não se pode fazer isso e que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, não querer fazer ao próximo o que não quisermos que façam conosco. Porém, esses transtornos são necessários frequentemente, para que as coisas em geral atinjam uma ordem melhor afinal, muito mais rapidamente. Está no Livro dos Espíritos, questão 744. Então isso é necessário para que o espírito, que é o ser vivo, que é a mente, que é o ser pensante, possa caminhar rumo à vida futura que o Cristo prometeu, já que este corpo vai perecer e permanecer se desfazendo na sepultura, cujos gases voltarão para o espaço, para o universo de onde vieram. E vão, certamente, como na tabela periódica da química, pertencer a outras vidas. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não sejam de tanta dor como ensejam esses flagelos destruidores, na verdade? Kardec fez essa pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos, questão 738. E eles responderam o seguinte: sim, diariamente Deus isso emprega. Responderam os espíritos em geral. Através do poder de escolha que ele nos concedeu, afinal. Ou seja, o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Deus nos deu um poder, o livre-arbítrio. Você vai ter sempre a última palavra. Não existe ninguém, má amigo, mais influência, demônios, o que você quiser de coisas maléficas, que seja capaz de você fazer aquilo que você não quer fazer. Os espíritos obsessores, as forças do mal, agem na sua fraqueza, naquilo que você gosta de fazer. E aí só precisa de um pequeno empurrão. Mas a última palavra é sua, na escolha entre o bem e o mal. Você pode ser do interior mais longínquo, nunca ter entrado numa igreja, de nenhum tipo de religião. Mas se você vai fazer o mal, você sabe que está fazendo errado. Quando você vai fazer alguma coisa errada, você sabe que está errado, porque a sua consciência lhe acusa. Nossa consciência é Deus e nós.
Mas nós, muitas vezes, sufocamos essa consciência e fazemos a coisa errada. Então, o único culpado somos nós. E mais cedo ou mais tarde, vamos ter que ressarcir, sentindo na própria pele o mal feito, pela lei universal chamada lei de causa e efeito, ou, biblicamente, a cada um será dado de acordo com a sua obra. O homem é que, infelizmente, disso não se aproveita, sendo necessário instigá-lo no seu orgulho, com certeza, através da lei de causa e efeito, fazendo-o sentir a dor da sua própria fraqueza. Como eu disse ainda há pouco, a cada um será dado de acordo com a sua obra. Como vemos na figura, a cada ação causa uma reação. Tudo aquilo que você pratica volta para você, mais cedo ou mais tarde. Se praticar o bem, volta o bem. Se praticar o mal, vai ter que arcar com as mesmas energias praticadas para ferir ou prejudicar alguém. O problema é que nesses flagelos, aparentemente injustos, o homem de bem sucumbe também, tendo o mesmo tratamento que tem os perversos e os injustos. Isso é justo? Os espíritos também responderam a esta questão dizendo: durante sua existência o homem relaciona de qualquer maneira tudo ao seu corpo, mas após a morte, ele vê que a morte não é castigo nem má sorte, apenas o fim de uma viagem rotineira. Que tudo nós somos mestres em transferir para os outros as nossas culpas, e principalmente ao nosso corpo, porque achamos que a carne é fraca. A carne é apenas o cavalo comandada pelo cavaleiro que é o espírito. Não existe carne fraca. Se alguém fraco ou forte, é o espírito. Quando o espírito deixa o corpo, esse corpo, como uma roupa usada, não fala, não pensa, não serve de mais nada. Essa é que é a verdade. Como já dissemos, a vida no corpo é um quase nada, na verdade. Se um século no mundo você vaga, de passagem aqui nessas plagas, é como um relâmpago para a eternidade. Não vivemos aqui o mesmo calendário da vida espiritual. Está escrito, um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é um dia. Muitas vezes, segundo os espíritos, uma existência nossa aqui de 60, 70, 80, 90 anos é um dia na eternidade apenas. Os sofrimentos que podem durar alguns anos, meses ou dias mais duros, nada mais são do que ensinamentos para o seu intensivo aperfeiçoamento, que muito vos servirá no futuro. Nós evoluímos exatamente com as dificuldades, com as provas, com as expiações que fazemos dos erros passados. É que nos faz aprender o que não se deve fazer, perseverar no que se deve fazer e assim avançar espiritualmente. Os espíritos pré-existem e sobrevivem a tudo, afinal. Eis aí a grande verdade. O que Deus cria é eterno na realidade. Essa é a nossa essência real. Questão
85 do Livro dos Espíritos. Tudo que Deus cria é eterno. O corpo, que a gente sabe que morre, ele se desfaz em gases que já existiu na natureza antes do corpo existir, como oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, que foram aglutinados para formar a nossa matéria carnal. E depois que o corpo morre e o espírito sai, esse corpo se desfaz nesses mesmos gases e vão fazer parte de outras vidas. Então, continua sendo verdadeira a máxima de que tudo o que Deus cria é eterno. As criações humanas é que têm início, meio e fim. Somos, pois, filhos de Deus, do seu amor o objeto mais profundo. Nossos corpos carnais não são mais do que disfarces sobre os quais aparecemos nesse mundo, para poder interagir aqui, para poder aprender aqui, para poder nos curar de nossas mazelas, como o orgulho, a ganância, a vaidade aqui. As grandes calamidades dizimam homens desprevenidos. Como um exército na guerra, com uniformes e rostos na terra, a gente vê nossos filhos, nossos pais, nossos amigos caídos. Todos temos que retornar um dia. Está escrito em Eclesiastes: quando o homem nasce, traz consigo o número de seus dias. Muito embora não seja uma regra geral, Deus tudo pode. Quando precisa acrescentar alguma coisa, é acrescentado. Como também antes, quando a pessoa só está fazendo coisas muito erradas e agravando cada vez mais a sua evolução, é retirado. Volta à pátria espirituais para uma reavaliação. Tem o caso bíblico, por exemplo, no livro de Isaías, do rei, um rei que ajudava muito Isaías. Um rei que dedicava o seu reinado à causa do cristianismo, que era o rei Agripa. E um dia esse rei adoeceu. Isaías era profeta e, portanto, médium. Foi visitá-lo e viu que ele ia morrer. Então disse para ele: prepara a tua casa, porque você vai desencarnar. Agripa não se conformou. Se virou para a parede, começou a chorar e dizer, se lamentar: Deus, como é que pode, eu que sempre dediquei minha vida pela tua causa, botei o meu reinado à tua disposição, e agora você me tira, deixando tantos outros que são assassinos, ladrões, homens que só fazem o mal, que poderiam muito bem ir no meu lugar, e você me retira. Então Deus, através de Isaías, disse-lhe que ele viveria mais 15 anos. Nesse 15 anos, o seu reino foi invadido, suas mulheres, suas filhas e seus filhos e todo o seu povo foi escravizado. Ele teve os 2 olhos perfurados e foi ser escravizado para remar em uma galera, aqueles grandes navios de madeira que tinha que a pessoa remava ali até morrer. Naquele sofrimento, quantas vezes ele pediu para morrer? Mas foi-lhe concedido mais 15 anos e ele teve que suportá-lo. Porque ele tinha considerado, como tantos de nós, que a morte é um castigo, mas não é. No caso dele, por exemplo, ele era tão bom que Deus queria poupá-lo desse sofrimento. Mas ele não entendeu e por isso aconteceu dessa forma. Mas as vítimas destes flagelos, apesar da crueza simplista, para Deus são apenas aprendizes, para avaliação voltando às suas origens, jamais são considerados de vítimas. Quem considera vítima, quem chora as vítimas, somos nós.
Para Deus não há vítima. Para Deus somos aprendizes que chega o momento de termos que voltar à origem. É como um filho que foi estudar no outro país, acabou o curso, ele passou ou foi reprovado e agora é hora de retornar para um novo aprendizado. Se nós considerássemos a vida como ela é na realidade e a sua insignificância diante da eternidade, daríamos muito menos importância a essa existência na carne. A falta de conhecimento, o medo do desconhecido, o pensar que o adeus é um adeus para sempre, é que torna o sofrimento da separação de um ente querido pela morte num sentimento quase insuportável. Kardec, a respeito disso, fez o seguinte comentário: quando a morte vem por flagelo, de forma muito ou pouco sofrida, dela não se escapa quando soa a única fatalidade dessa vida, contra a qual nada se pode fazer, que é a hora da nossa partida. A diferença é que nos casos dos flagelos há lamento, comoção, dor em grande acúmulo, porque parte um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Mas estes flagelos destruidores, com que utilidade se condiciona? Do ponto de vista físico, nos traz quais benefícios, malgrado os males que proporciona? Os espíritos dizem que eles modificam algumas vezes de uma região suas agruras, num bem que só vai ser sentido com o aprendizado adquirido pelas gerações futuras. No momento em que estamos aqui nessa existência e há um flagelo, nós só vemos a tristeza, a comoção e a destruição. Mas as gerações futuras, quando aqui chegarem, vão ver o resultado, os benefícios que trouxeram aquilo que a nossa época foi um desastre. Esses flagelos também não seriam, igualmente em agruras, provas morais para o homem da atualidade pelas necessidades de despertar na verdade, pela dor da amargura? São perguntas, porque quando a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas os espíritos responderam assim: eles são provas que proporcionam tanto a crentes como a ateus a ocasião de exercitar a inteligência, demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Exercita a paciência tentando achar meio de não mais acontecer aquele fenômeno. Paciência de suportar a dor do aprendizado. E resignação diante da vontade de Deus, porque sabe que Deus é infinitamente bom e justo e que nada permitiria acontecer às suas criaturas se não fosse para um aprendizado que lhe servirá certamente do maior proveito na vida futura. Ao mesmo tempo, lhe permite desenvolver a resignação, de interesse e de amor ao próximo, quando não está mais dominado pelo egoísmo e a má intenção. Pode o homem controlar, aqui nessa dimensão,
os flagelos que o afligem, afinal, amainando as consequências geral para a sua geração? Foi uma pergunta colocada por Kardec e que os espíritos assim responderam: sim, em parte, o homem tem essa condição. Mas não como pensa, geralmente. Muitos flagelos são consequência da nossa própria imprevidência, pela falta de moral, infelizmente. Muita coisa acontece pela nossa agressão à natureza. E toda ação causa uma reação e o próprio homem sofre, mais cedo ou mais tarde, as consequências. Poderia o homem conjurá-los com a sua sapiência, preveni-los, evitá-los pesquisando, adquirindo competência, para sanar as causas que dão origem a todas essas evidências? Entre os males que atingem a terrena humanidade, há os que pertencem à providência. Em cada indivíduo, por excelência, recebe a parte que lhe cabe. Tem aqueles fenômenos que não há participação humana, mas que vão atingir somente quem deve, quem contribuiu para que eles acontecessem. Por isso, diante da vontade de Deus, só nos resta resignação, na verdade. Já que todos esses males são tornados ainda mais graves pelo próprio homem, na verdade, pela sua exagressão, pela sua ganância, pela sua imprevidência, na verdade. Sobre isso, Kardec fez ainda mais um comentário. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, deve ser colocada em primeira linha as intempéries que mais se lastima, como a peste, as inundações e a fome, que causam grandes estragos, grande mortandade e grandes sofrimentos. O homem não achou na ciência, nem no trabalho, nem na arte, nem no aperfeiçoamento da agricultura, ou em outro estudo, porventura, meios de atenuar tantos desastres. Como não achou? Os espíritos perguntam se em algumas regiões, antigamente devastada por terríveis flagelos as destruindo, e hoje estão resguardadas produzindo, depois de não produzirem mais nada. Ora, se o homem consegue restaurar o que foi perdido na hora da devastação pelo fenômeno natural, por que não trabalhar essa mesma inteligência na prevenção, no respeito à natureza, para que coisas dessa natureza não venham a acontecer? O que seria capaz de fazer o homem pelo seu bem material, quando souber aproveitar todos os recursos, colocando toda a sua prevenção em uso através da sua inteligência racional? Quando ele colocar em primeiro lugar o reino de Deus, o amor ao próximo, o respeito à natureza, certamente ele fará o reino de Deus na terra. Quando ao cuidado constante, aliar o homem o sentimento à caridade, para com os seus semelhantes, amar o próximo de forma exuberante, como ensinou o Espírito de Verdade na questão 707 do Livro dos Espíritos.
será, naturalmente, um plano quase angelical, a dimensão terrena, que evolui à medida que evolui seus inquilinos, ou os seres humanos. Como vemos, o Espiritismo reconhece a existência e a necessidade de todos esses transtornos naturais para o processo de evolução espiritual a que estão integrados na realidade. Porque se Deus é infinitamente bom e justo, e não permite às suas criaturas nada que não lhe sirva de aprendizado para prepará-los para a vida futura prometida por Jesus ou a vida eterna, então Ele sabe o que faz e certamente aquilo que porventura achamos um absurdo hoje, veremos que é uma bênção divina amanhã. Essa era a nossa reflexão para o dia de hoje. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Boa noite.